Ô, gente, zero vontade de gravar esse vídeo. Eu não vou mentir pra vocês, porque se fosse pra eu ficar criando uma persona aqui nesse canal, eu nem tinha criado ele, não é verdade? Gente, zero vontade, zero de gravar. Zero! Ixi, não vou nem mentir. Mas, honrando o meu compromisso, eu estou aqui. Gente, um tempo nubladão lá fora, eu olhando aqui pela minha janela, tô debaixo das cobertas, tô com meu pijama, não vou mentir, tô de pijama aqui embaixo, debaixo das cobertas, na companhia do meu neném. E é isso, você acha? Eu queria ficar aqui intocada pro resto da tarde, até cair a noite quietinha no meu canto. Mas eu vim aqui pra gente conversar sobre algo muito importante, não é, Zeus? Me aproximei aqui. O Zeus ficou tímido, virou de costa pra vocês repararam, né? Mas tudo bem. Gente, é o seguinte. Um tempo atrás eu vi um vídeo no Instagram que mexeu muito comigo. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, martelando, martelando. Porque faz total sentido, sabe? Eu acho que a vida adulta, ela só faz sentido se a gente mantém a nossa criança interior viva dentro da gente, entendeu? Ele fala assim, tipo, ai, quando foi que vocês viraram esses adultos tão chatos, tão quadradões, sabe assim? Porque quando a gente era criança, tudo era mágico pra gente, tudo era fantasia, a gente era destemido, corajosos e corajosas, a gente tentava várias coisas ao mesmo tempo, não tinha medo da opinião alheia, a gente estava mais preocupado em se sentir bem com a gente mesmo e de se divertir, às vezes só fazer as coisas por pura diversão. Porque eu vejo que o que mais tem hoje em dia é a gente fazer as coisas por finalidades. De tudo tem que ter um porquê. Só porque a gente é adulto ou adulta, a gente tem que fazer as coisas sempre por um fim, né? Não, vou trabalhar porque eu quero comprar tal coisa. Vou trabalhar porque eu quero comprar a casa própria. Vou trabalhar porque agora eu quero comprar um carro. Vou trabalhar porque eu preciso, sei lá, puta que pariu. E aí a gente fica tão preso em às vezes estar num emprego de bosta que não deixa a gente contente, ou pelo menos não faz com que a gente trabalhe tranquilamente, que fica esgotando a nossa cabeça, a nossa saúde mental, só porque a gente precisa pagar tal coisa, comprar tal coisa, e vive só em função disso, do pagar, do pagar, do pagar, e do comprar, do comprar. Mas seguindo tipo uma lista do checklist da vida adulta. Casa própria, carro, viagem pra Disney, sabe? E qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Aquela frase clichê, sabe? Ou qual foi a última vez que você se permitiu fazer algo por finalidade nenhuma? Fazer só porque é divertido? Lembra na sua infância, quando você juntava com seus amigos da rua e ia lá no gramadão pra soltar pipa? Ou juntava vocês na rua e jogavam o queimada? E a gente chega na vida adulta e a gente se recolhe dessa criança interior, proibindo a gente totalmente de brincar na vida adulta. Por que que na vida adulta a gente não pode mais brincar? Por que que a gente não pode brincar de queimada, juntar os amigos aí, brincar de bets? Bets, pra quem não sabe, é aquela brincadeira de taco, né? Tem gente que conhece com esse nome. Eu conheço como bets e é muito da hora. Brinquei muito na infância. Por que você não se permite brincar um pouco e relaxar a cabeça, fazer algo só porque é divertido? Porque a gente acaba fazendo lazer na vida adulta, mais consumo, sabe? Compra ingresso para ir no cinema, aí vai ao shopping para gastar, vai a restaurantes diferentes, lanchonetes. A nossa vida adulta vira uma grande gastronomia, né? Na verdade, você sempre tá procurando um lugar novo para comer. É só isso que adulto faz. E aí, mês passado, se eu não me engano, eu comecei a ler um livro que tá, nossa senhora, tá assim, me dando muita criatividade, alimentando muito a minha alma de criança, aquela alma que não tem medo de criar, que não tem medo de fazer e que tá livre para poder fazer o que tem desejo e tudo mais. E o livro se chama, como que chama? Peraí, eu não lembro o nome do livro. E o livro é esse daqui, ó, O Caminho do Artista. Gente, se você tem essa alma que gosta de criar, que gosta de ser criativo, que gosta de viver fantasias e tudo mais, compra esse livro e leia. Você não vai se arrepender. Eu ainda não terminei, mas só do início assim ele já tá valendo muito. E aí, calma, vou trazer o paralelo do que a gente tá conversando aqui. Nesse livro, ele fala muito sobre como a gente trazer de volta a nossa criatividade. É bem focado também em pessoas que são escritores, né? Escritores de livros, que eles
chega uma parte da vida que eles meio que ficam num limbo, que não tem mais criatividade, meio que tem uma trava mental e não sabem como trazer de volta essa criatividade para poder ter novas ideias e escrever novos livros. Mas isso serve para qualquer outra área da vida, para dançarinos, musicistas, gente, qualquer pessoa que esteja disposta a criar e viver coisas novas. E aí, nesse início de livro que eu estou lendo, né, ele fala bastante sobre ele ou ela, né? A autora fala bastante sobre levar a sua criança interior para passear. Você tem que ter momentos com a sua criança interior, porque é dela que vem a nossa maior criatividade na vida. Então, tentar resgatar coisas que você fazia na infância e que te traziam muito prazer, muita satisfação, sabe? Por exemplo, no meu caso, desde criança, eu adoro balançar. Balançar na balança de parquinho, sabe? Gente, eu gosto muito, sempre gostei. E até no iniciozinho da minha vida adulta ali, quando eu meio que tinha meus conflitos internos, minhas crises existenciais, eu corria pro parquinho lá da igreja central da minha cidade natal e balançava de noite, né? Porque eu sabia que não ia ter problema, né? Com a polícia, nem nada. Nem ia encontrar crianças, não ia atrapalhar, né? Esse momento das crianças também. E daí eu ia, tipo, bem de noite e ficava balançando lá. Porque isso ativava muito sentimentos positivos em mim. Me dava uma sensação de liberdade, de estar ali tendo contato com o vento, com o movimento. E não sei, pra mim tinha uma conexão muito de aliviar o meu peito mesmo. De ter esse contato do balanço e do vento tocando a minha pele e tudo mais, ativava diretamente a minha cabeça e a minha imaginação. Então eu tinha muitas ideias ali, eu podia refletir bastante, encontrava soluções para algumas coisas, mas de modo geral eu conseguia meio que ter esperança de novo, eu conseguia sonhar de novo. Então é um momento muito prazeroso para mim. E depois que eu entrei na vida adulta mesmo, hoje eu estou com 31 anos, eu nunca mais balancei, galera. E aí pensa como que não está essa minha criança interior que não está sendo alimentada. Sofrida, tadinha, reprimida, porque eu não levei mais ela para passear, não tive mais momentos bons comigo mesma. E aí, no final de semana passado, eu fui dar uma volta na cidade com meu marido, e aí eu vi um parquinho, sabe? Aí eu falei para ele: "Ai, vamos parar aqui 10 minutinhos só para balançar um pouquinho?" Vou deixar algumas imagens aqui para vocês. Balançar, eu acho que tá no meu top 3 das coisas que mais me dão prazer, satisfação de alimentar minha imaginação, minha fantasia, minha criatividade e ter contato com a minha criança interior. Porque, obviamente, música e dança tem que estar nesse top 3 também. Mas enfim, não tô aqui para falar das coisas que me fazem bem, que me fazem ter contato com a minha criança interior, mas trazer esse papo para você poder começar a refletir aí com você mesmo e tentar resgatar também esse seu contato com a sua criança interior, porque eu acho que às vezes a gente tá tão enrijecido, e enrijecido no modo literal mesmo, nosso corpo todo tensionado, todo enrijecido, porque a gente não se permite ser leves, a gente não se permite ter contato com a nossa criança interior e ter momentos de pura diversão, sabe? Jogar algum jogo com os amigos ou fazer algo sozinha, que nem no meu caso que eu adoro balançar, experimentar coisas novas sem ter finalidade nenhuma de retorno no final, porque a gente é adulto e a vida adulta funciona assim e blá blá blá. Sabe? Não, é só você fazer algo porque você quer. Sabe? Eu acho que esse é o maior ato de liberdade da vida adulta. É você poder escolher fazer algo novo, ou algo que você já sabe fazer, que você não faz há muito tempo, simplesmente porque você quer. E pronto, e acabou, sem finalidade nenhuma no final, de retorno, de visibilidade, etc. Você fazer algo porque você quer, hoje em dia, muitas vezes tem pessoas que não conseguem compreender isso e até acham uma forma de afronta você simplesmente fazer algo que não vai te dar retorno nenhum após fazer aquilo. Mas é que nem tudo é sobre retorno financeiro ou retorno de patrimônio, mas o retorno da nossa mentalidade,
O retorno da nossa saúde como um todo, emocional, mental, são retornos muito mais valiosos do que qualquer coisa neste mundo. Eu, por exemplo, tinha vários papinhos assim na minha cabeça, não sei se por mim mesma ou porque eu ouvi na minha infância em algum momento de alguém, mas eu cria muito que eu era uma péssima pintora. Pintora assim, gente, calma, não pinto quadros nem nada dessas grandes coisas assim. Mas sabe, pintar desenho normal? Que nem agora tem essa maior fama de Bob Goods. Na minha cabeça, eu só tenho registros negativos na minha infância, na época de escola, de quando eu fazia aula de artes e eu não achava que os meus desenhos eram positivos, não eram bons o suficientes, ou que eu não pintava com qualidade. E eu nunca mais, até hoje, com 31 anos, me permiti tentar pintar algum desenho para ver como sairia isso hoje em dia. E aí, acho que no mês passado também eu me permiti, sabe? Passei, não gastei dinheiro com nada desse Bob Goods aí também, tá, gente? Não precisa de ser coisa cara também. Comprei aquelas revistinhas, aqueles livrinhos de 1,99 mesmo, para colorir de criança, e comprei, obviamente, da Barbie. Se eu tiver imagens, eu vou postar aqui para vocês verem de gente, 1,99 mesmo, e lápis de cor, e me permiti, e pasmem, eu adorei o resultado, achei que eu até pintei muito melhor do que eu tava pensando. Mas aí, óbvio, começou os pensamentos sabotadores também, sabe? Comecei a pintar, e em vez de usar aquilo pra me relaxar, pra me divertir, e pra testar algo novo mesmo e tudo mais, eu comecei a me cobrar. Ah, você tem que segurar mais firme aqui esse lápis, você não pode borrar, tem que respeitar aqui o limite e não sei o quê. E tipo assim, mas tá, mas quem é que vai julgar a sua pintura, Angélica? Sendo que ninguém vai ver. Você não tá numa competição, você não tá em lugar nenhum, fia. Você tá pintando só pra você se relaxar e se divertir. Então, vamos dar uma segurada, minha amiga? Ó, menos, guarda, segura, que isso? E aí eu comecei a parar um pouco. Mas, tipo assim, ó, também tem coisas desse tipo que eu gosto de fazer. Ó, da Barbie também, né, gente? Vocês sabem que eu sou uma girly girl. Mas também sou uma mina mano. Sou várias personalidades. Lembra que eu sou uma fragmentada. Mas, assim, gosto de tudo rosa, muitas coisas rosinhas e fofinhas. E aí eu comprei isso aqui faz muito tempo que eu tenho, que é bastante coisa, ó. E é tipo caça-palavras da Barbie. E é um tipo de hobby, uma coisa legalzinha, uma coisa nova, só para relaxar a mente, sair das telas também e alimentar a minha cabeça, a minha mente, minha criatividade, sabe? Então, assim, a mensagem desse vídeo é para que eu já estou, né, trilhando esse meu caminho. Quero convidar você aí que está me assistindo para também ir ao resgate da sua criança interior e trazer de volta a sua criatividade, o seu vigor de vida, a sua vontade de viver e de fazer coisas para se divertir só por diversão, para relaxar sua cabeça. Por que que hoje em dia, só porque você é adulto, você não pode mais brincar, não pode fazer coisas de faz de conta? Ninguém tá nem aí pra gente. Se reconecte com a sua essência, com aquilo que a sua alma grita para você fazer. Porque eu tenho certeza que quando a gente alimentar mais essa nossa criança interior, essa nossa alma criativa, isso vai resultar muito mais produtividade no nosso trabalho, muito mais vigor na nossa vida adulta, qualidade de vida nos nossos relacionamentos, porque primeiramente a gente vai estar muito bem alimentado com o relacionamento com a gente mesmo, fazendo a gente feliz. Lá no livro que eu mostrei para vocês, que dá essa dica de ter esse reencontro com a criança interior e tudo mais, para ter essa volta da criatividade, ele pede para ter isso uma vez por semana, pelo menos. Então, seria tipo 4 encontros no mês, né? E ali também deixa específico que seria de extrema importância que esse encontro com o seu artista, né, com a sua criança interior que está reprimidinha ali, fosse sozinha mesmo, tipo você com você, fazer coisas que te agradem e que envolvam só você. Então, é um pouquinho mais desafiador ainda, né? Às vezes ter que sair para algum lugar sozinho, sem estar acompanhado, sem ter aquela segurança emocional de estar com uma amiga, com um namorado, enfim. Mas é para realmente você ter esse encontro com você mesma. Eu acho que vale a pena o esforço, eu acho que vale a pena o risco.
E no final das contas, se no final de tudo você praticar essas dicas aqui, esses conselhos que eu tô dando para vocês, e não ter de volta nada de positivo, ainda assim no final das contas, você vai ter se divertido e isso já vale muito, porque a vida do dia a dia, das nossas responsabilidades, de pagar e de comprar e etc, já é tão pesadinha que no fim das contas, se for só por pura diversão, já vale muito a pena. Então é isso, gente. Eu espero que você esteja disposta a encontrar o seu artista interior, se reconectando com a sua criança interior para descobrir o que faz você feliz. E eu desejo do fundo do meu coração que você tenha sucesso na sua vida. E sucesso para mim nada mais é do que ter satisfação em viver a sua própria vida do jeito que te agrada. Se você arriscar e tentar ir por esse caminho como eu, comenta aqui embaixo para mim o que é que você fez para se reconectar com a sua criança interior e alimentar esse seu artista que estava reprimido aí dentro, porque eu quero muito saber o que é que cada um de vocês estão fazendo nesse processo. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo, artistas!